onde vocês estão. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 18. Versículo 21. Mateus capítulo 18, versículo 21. Amém? Posso ler? Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com o seu servo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possui, e que assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida. Agora, eu lhe perdoei aquela dívida toda, por que você me implorou? Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor o entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, o meu Pai que estás no céu fará com você, se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Nós vamos meditar. Eu li o versículo 21, 22, mas nós vamos seguir a partir do versículo 23, aonde Jesus está discipulando os seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos. O capítulo 18, ele trata dessa questão. Jesus ensinando os discípulos acerca de várias coisas. E aqui, a partir do versículo 23, Jesus ilustra um rei, um servo e um conservo. Jesus ilustra 3 pessoas. E essas 3 pessoas, nessa noite eu quero dizer que esse rei é o nosso Deus, que esse servo é eu e você, e que o conservo é o seu irmão que está ao seu lado, o meu irmão que está ao seu lado. E nós vamos meditar nesses propósitos que Deus colocou em meu coração nessa noite, para ministrarmos a respeito dessa palavra. E olhando aqui, Jesus apontando e mostrando um Deus nervoso, um Deus brabo, um Deus que cobra. Jesus mostra aqui para nós um Deus que quando ele vem cobrar alguma coisa, o rei veio cobrar alguma coisa, veio cobrar os seus servos. Jesus está mostrando um Deus bravo. Jesus está mostrando um rei que busca e cobra as suas dívidas. Jesus ilustra o seu Pai dessa forma. O Velho Testamento, em algumas passagens bíblicas, ele mostra esse Deus bravo,
Eu quero usar uma palavra aqui, mas a irmã Cátia disse que não é para me usar essa palavra. Então eu não vou usar ela, mas está coçando aqui para me falar ela. Mas não vó falar, eu vou obedecer o conselho da minha esposa. Então, e Jesus ilustra um Deus bravo. E o Velho Testamento mostra esse Deus, que quando o povo de Israel pecava contra o Senhor, ele abria a terra e consumia as pessoas. Um Deus que, a ponto que o anjo estava passando, porque o povo de Israel tinha pecado, o anjo estava passando no meio do arraial e estava exterminando várias pessoas, e Deus pega e fala para Moisés e Arão: vão lá com o incensário, passa no meio do povo, para que cesse a matança que o anjo está realizando. Então Jesus ali, ele está ilustrando e falando de um Deus bravo, um Deus que cobra, um Deus que chega e fala assim: olha, vocês estão me devendo, vocês têm que me pagar. Jesus ilustra um Deus assim. Mas ao contrário, no mesmo texto, Jesus ilustra um Deus que é bravo, mas um Deus misericordioso. No mesmo capítulo aqui, no mesmo texto que lemos, nós vemos um Deus fazendo isso, um rei cobrando as dívidas. Mas de repente, esse homem, e ele é tão severo que ele fala assim: agora vai vender a sua mulher, vai vender seus filhos, até que você pague a dívida. E manda prendê-lo num calabouço. Mas esse servo pega e diz assim: tenha piedade de mim, ou tenha paciência, conforme o texto aqui diz, perdoe as minhas dívidas. Aí esse rei misericordioso, o seu coração quebrantado, ele pega e diz, ficou comovido com aquela petição. E quando ele ficou quebrantado o seu coração com aquela petição, ele perdoa a dívida daquele homem, que era uma dívida alta. Então, ali Jesus ilustra um Deus misericordioso. Então agora, na primeira parte dessa mensagem, eu anuncio para vocês um Deus que é bravo e é misericordioso. Agora vem a parte que eu disse da segunda pessoa, que é eu e que é você. Porque esse homem devia muito dinheiro para aquele rei. E quem era nós? Quem era eu e quem era você? Quantas dívidas nós tínhamos? Quantas coisas nós fazíamos de errado? Quantas coisas nós fizemos, sabe, irmãos? Com a queda do homem, olha, com a queda do homem, o pecado entrou no nosso coração. Com a queda do homem, o pecado entrou na vida do ser humano. Com a queda do homem, o pecado fez separação entre eu e você de Deus. Isaías 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre Deus e seu povo. Então o pecado entrou na nossa vida e nos fez separação entre Deus e nós. Por isso, Deus bolou um plano de salvação, para que nós pudéssemos voltar para a sua presença. Então, nessa noite, eu ilustro, através dessa palavra, eu e você. Éramos malvados, pessoas terríveis. Eu e você, pessoas que têm sentimentos ruins. Eu e você somos pessoas que fazemos coisas erradas, mas clamamos esse Deus poderoso, invocamos o nome do Senhor, e Ele, através do seu sangue, perdoou as nossas dívidas. Eu e você estamos aqui hoje porque um dia nos arrependemos, entregamos a nossa vida a Ele. E Paulo, ele diz uma mensagem, que nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas através da nossa reconciliação, através do sangue de Jesus, através do pedido de perdão, Jesus nos trouxe de volta para perto do Pai. Eu e você não éramos merecedor de nada. Eu estava estudando a respeito dessa palavra, e
E o Caio, esses dias, o presbítero Caio, pregou uma mensagem aqui falando a respeito de um pregador chamado Charles Spurgeon. E o Caio falou sobre ele, me interessou, e eu fui ver alguma coisa e vi uma frase de Spurgeon. Aí quando eu, olhando no Facebook, tinha uma frase dele lá: não fique triste por alguém que falou mal de você, porque você é pior do que ele falou. Jesus amado. Então quem nós éramos? Nós éramos pessoas terríveis, carecidos da misericórdia de Deus, precisando da misericórdia de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou do perdão de Deus. Nessa noite aqui, irmãos, aleluia, não tem um justo sequer. Nessa noite aqui não tem ninguém que possa bater no peito e dizer: eu sou o cara, ou eu sou a mulher. Não tem ninguém aqui nessa noite que pode dizer: eu não mereço, não careço do perdão de Deus. Porque todos nós aqui nessa noite, diante desse Deus maravilhoso, santo, somos todos pecadores. Não tem um sequer bom aqui. Então todos nós precisamos carecidamente da misericórdia e do perdão desse Deus maravilhoso. Então agora, nesse texto, nós ilustramos um Deus bravo, um Deus misericordioso, e eu e você, que precisamos desse perdão, e clamamos a Ele, e Ele nos deu misericórdia, e nos salvou. Às vezes nós conversamos lá em casa, e a Kátia, minha esposa, olha para mim, para a nossa família e fala assim: o que seria de nós se o Senhor não tivesse nos perdoado e nos salvado? O que seria de nós, irmãos? Aonde nós estaríamos hoje? Eu faço uma retrospectiva na minha vida. Ou eu estaria morto, ou estaria preso, ou estaria jogado em uma sarjeta qualquer por aí. Se o Senhor não tivesse misericórdia da minha vida, eu estaria assim. Mas Ele me amou. Amou você. Onde você estaria hoje? Se esse perdão maravilhoso não fosse derramado sobre você, se Ele lá na cruz do Calvário não tivesse dito: Pai, está consumado. Quem éramos nós? Quem somos nós? Somos pecadores e necessitamos dia após dia da misericórdia. Agora eu venho para a parte Ele não perdoou, irmão. Nós recebemos, mas não queremos dar. Nós recebemos, mas nosso coração é duro. Nós recebemos, ganhamos misericórdia, mas não damos. Nosso coração é duro. Olha, a outra pessoa desse texto devia pouquinho. Ele devia muito e Deus perdoou. Nós devíamos muito e Deus nos perdoou. Agora, o nosso irmão, que é a minha esposa, que é o nosso tecladista, toca bem demais, que é o Samuel, que é a nossa professora, que é o diácono Valdir, que é o pastor, que é você, é o meu irmão, é nosso irmão. É você que está sentado aí. É o seu irmão. Deus perdoou você. Deus me perdoou. E nós precisamos liberar perdão também. E o nosso coração é duro. Deus nos perdoou muita dívida. E às vezes por causa de pouquinha coisa, irmãos.
Por causa de pouquinhas coisas, coisas terríveis estão acontecendo no meio da igreja, por essa falta de perdão, de liberar perdão. Veja aqui para você ver, olha o que ele fez. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, pouquinho. Era 10.000 talentos que ele devia. Aí, olha só, agarrando, começou a sufocá-lo. Irmão, pegou pelo pescoço. Dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo. Ele implorou, irmãos. Mas ele, porém, ele porém não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Ele fez o contrário. E nós às vezes fazemos a mesma coisa. Olha o que Deus fez na minha vida e na sua. Por que não deixar a gente operar esse milagre maravilhoso e nos liberar perdão para outro? Um dia no culto de jovem que eu estava realizando, irmão, isso aqui é muito sério. Olha, no dia que eu dei essa palavra, eu achei até que eu fui um pouco meio radical com a palavra. Eu achei até que eu fui um pouco fui muito forte na palavra que eu disse. E eu estava pregando a respeito do perdão ali para o jovem. E de repente, no final do culto, chegou uma irmã e disse para mim: ô pastor, esse negócio do perdão é complicado, é difícil. Eu tenho uma pessoa que me fez muito mal. Olha, irmãos, me fez muito mal. Ela disse isso para mim. Mas eu perdoei ela. Mas eu não quero ficar perto dela, eu não quero andar com ela, eu não quero saber dela, mas eu perdoei. Olha a palavra que Deus deu para mim falar para ela, foi muito forte, mas é uma verdade. Imagine, você pecou tanto contra Deus, eu pequei tanto contra o Senhor. Eu fiz tanta coisa errada e pedi perdão para Jesus e Ele me perdoou. Agora imagine, Jesus fale para mim: eu perdoei você, mas não quero contato contigo, não quero andar com você, não quero ir na tua casa, não quero estar ao seu lado. Irmão, que coisa terrível seria isso. Eu disse de manhã, eu estou sofrendo para ministrar essa palavra, porque eu gosto é do avivamento, eu gosto de Deus derramar poder sobre a vida da igreja. Mas nessa noite, a palavra que Deus me deu para mim e para você, é para nós perdoarmos o nosso irmão. Não tem como fugir disso. E quem sofre com isso? Não é a outra pessoa. É eu e você. Porque isso torna uma ferida. E esse negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo dentro do nosso coração. E de repente o nosso coração está doente. Aí o nosso espiritual acaba. A nossa vida com Deus vai afastando. E as bênçãos de Deus é impedida de chegar até a nossa casa por causa da falta de perdão. Isso torna uma doença, feridas terríveis. Isso influencia. Isso é uma doutrina bíblica, irmão. Doutrina bíblica, a palavra doutrina bíblica, eu quero dizer que as doutrinas bíblicas, elas são imutáveis. Elas não mudam. Costume muda, mas doutrina não. Doutrinas bíblicas, e isso aqui é uma doutrina, perdão é doutrina. Isso não muda. Qualquer país que você for na terra, essa palavra vai ser pregada. Tem que perdoar. E ela influencia diretamente na nossa salvação. Diretamente influencia na nossa salvação. Por quê? Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim:
Jesus está ensinando os discípulos. E ele diz para os discípulos: se vocês perdoarem as dívidas do seu irmão, o meu Pai que está no céu perdoará vocês. Versículo 15: mas todavia, se vocês não perdoar, o meu Pai que está no céu não perdoa vocês. Irmãos, é difícil de ouvir e dura, mas é uma verdade. Se nós não perdoarmos, influencia na nossa salvação. Porque sem perdão não somos salvos. Sem o perdão de Deus não chegamos no céu. Sem o perdão de Deus não há remissão de pecado. Sem o perdão de Deus não tem salvação, não tem vida eterna. E a Bíblia ali está dizendo que se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu não nos perdoa. Influencia na nossa salvação. Está na hora de despertar crente na terra. Está na hora de nós abrirmos o nosso coração e deixar o Espírito do Senhor descer na nossa vida. Eu assisti uma série, por causa de pouca coisa, irmão. De manhã, só 2 pessoas, Rosicrei, falou que viu a série. Não é possível. Eu achei que era tão famosa. Só 2 pessoas assistiu. Eu achei que era famosa, Valdir. O pior que eu gastei uns 2 dias assistindo o trem. Mas eu achei que era famosa. Talvez agora à noite pode ter alguém que assistiu. Uma série americana. É uma série americana de 2 famílias, chamada Hatfield e McCoy. Como é que eu gastei para falar o nome? Quem já assistiu? Agora ficou. 2 famílias, Hatfield e McCoy. Irmãos, eles eram unidos por causa de uma besteira que aconteceu no meio de um café. Se tornou uma guerra entre essas famílias. E até hoje, nessa cidade americana, se citar o nome do Hatfield e não falar do McCoy, a guerra começa de novo. Então aonde for citado, se eles, ainda bem que eles estão vendo que eu estou falando o nome dos 2. Tem que citar o nome dos 2, Hatfield e McCoy, por causa de uma besteira. Quantas famílias destruídas, quantas comunhão, por causa de falta de perdão. Quantas famílias não visitam a casa da outra? Eu estou pregando aqui para você que é crente. Esse papel tem que sair de nós. Não importa se o seu familiar não serve a Jesus, mas você serve. O seu familiar ainda, como ele vai encontrar Jesus, se você não está mostrando a diferença? Capítulo 12 de Romanos. Ei, Romanos, que coisa boa. Nessa semana eu li Romanos todinho, por causa dessa palavra. Romanos capítulo 12, versículo 18. Isso é muito sério, que a palavra de... No que depender de vocês, no que depender de vocês, no que depender de mim, no que depender de vocês, no que depender de mim, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Irmãos, tem que depender de mim, de você, não importa o que a pessoa fez para você, não importa o tanto o punhal entrou na tua alma, não importa, mas você é crente, tem o Espírito Santo na tua vida, você tem que liberar perdão. Não importa. É difícil? Claro que é, irmão, eu entendo. Eu falei de manhã aqui, falo de noite. Agora, quem me conheceu na época, eu era do mundo, sabe. Eu era um homem terrível. Eu era mau, eu era conforme o Gênesis descreve, eu era pecaminoso, malvado. Não era bom de briga. Se fosse brigar, apanhava, tomava murro no olho. Na hora, era ruim de briga, Vaguinho. Se fosse brigar, mas era mau. Se tivesse arma,
Se tivesse faca, se tivesse pedra, pá. Se tivesse pau, estava nem aí. Era mal. O cara deu facada no meu irmão. Vem aqui. Já contei algumas vezes, mas eu estou contando para que você entenda. O Espírito do Senhor entrou na minha vida, irmãos. E eu cheguei na casa, fui fazer visita. Quando eu cheguei na casa, foi na casa do rapaz que deu facada no meu irmão. E quando eu entrei lá, a mãe dele disse: seu irmão tomou facada? Eu falei, assim, friona mesmo. Teu irmão tomou facada? Eu falei, pois é, tomou. Então foi meu filho que deu. Vem cá, vem aqui. Aí ele saiu do quarto, eu olhei assim e falei, é agora que eu desconto. Confesso aos irmãos que eu fiquei assim. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor mora na minha vida, habita dentro de mim. E eu abracei Ele, perdoei Ele, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu e você tem o Espírito Santo, irmãos. É difícil isso que eu estou pregando? É sim, eu tenho certeza que é, porque perdoar não é fácil. Por quê, irmão? Por que eu tenho? Olha o que vem no nosso coração. Por que eu tenho que ceder? E Ele não precisa ceder. É o nosso ego. É a nossa moral. Eu que fui ferido, não é? Eu que sofri o dano. Por que eu tenho que perdoar? E às vezes a pessoa vem e fala, tenha paciência comigo. E nós, eu não sou Deus. Às vezes usa até essa palavra, quem perdoa é Deus. Crentes às vezes dizem isso, quem perdoa, eu não sou Deus. Mas se nós continuarmos com esse comportamento, sabe o que vai acontecer? Vamos perder a salvação naquele grande dia, quando se abrir o livro, quando se abrir os livros, e quando se abrir o livro, e chamar o meu nome e o teu, se nós não perdoarmos, o nosso nome não vai ser chamado. Quantos podem glorificar a Deus por isso nessa noite? Eu não entendo. Eu queria entender. Mas cada situação, o presbítero Eduardo pregou. Eu entendo que a conversão é... Deus um dia falou isso comigo. Fui no UPA. Não estava passando bem. Ultimamente, depois que eu fiz 40 anos, misericórdia, irmão. Quem está nesse processo aí depois dos 40 anos? Misericórdia. Cada dia é um trem. Oh, Jesus, o que é? Misericórdia. Cheguei no UPA. Aí estou lá, sentado naquela cadeira. Até eu não concordo muito quando as pessoas falam mal do UPA, não, porque eu gostei do UPA. O UPA me tratou muito bem. Na vez que eu fui na Unimed, que eu trabalhava na Valito, faz muitos anos, mas arrancaram meu couro. No UPA não arranco meu couro. Aí cheguei, sentei lá, estou lá na cadeira. Colocaram um sorão em mim desse tamanho. E colocaram uns... Eu sentado olhando, e para pingar, pingava só uma gotinha. Só uma gotinha. Que eu contei, sentou 5 pessoas do meu lado. Sentava e ia embora. O sorinho deles passava igual uma torneira. O meu era... Falei, moço, seria de acelerar isso aqui? Não, o processo aqui é lento. Mas aí, toda gente que já foi embora e eu estou aqui até agora. E senta um, senta outro e vai. As pessoas me cumprimentavam, conversavam comigo, eu estava até pegando intimidade, de repente, até mais, fico com Deus. Aí sentava outro, eu estava pegando intimidade, falou, vai até mais. E eu lá, tuque. Aí eu entendi isso que você pregou. Eu entendo, irmãos, que tem coisas que é devagar mesmo. Mas nessa questão do perdão, se Jesus entrou na nossa vida, não tem jeito, irmãos. Eu conto testemunho. Eu já falei para vocês da minha mãe. Eu encerro aqui falando dela, que Deus já recolheu.
Ela era doente, tinha Alzheimer, não conhecia ninguém. Todo mundo que chegava na casa dela, ela chamava de Naia. Eu nem sei quem é essa Naia, ninguém sabe quem é. E eu cheguei lá um dia e ela, Naia, 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 Naia. E eu fiquei muito triste com isso. Fui embora. Isso era uma sexta-feira. Cheguei em casa, à noite orei, Senhor, revela-se a minha mãe. Salva ela. Apresenta o plano de salvação a ela. Porque só o Senhor pode fazer isso. Porque ela não conhece ninguém. Dê um momento de lucidez a ela para ela reconhecer os seus filhos. Pronto. Orei. No sábado fui lá. Quando eu cheguei lá, eu entrei no quarto. Tinha vezes, irmão, me dava uma tristeza, que ela ficava muito agitada. Quem tem Alzheimer, quem teve alguém que sabe dessa enfermidade, ela ficava agressiva. E ficava amarrada na cama. Eu olhava aquilo e falava, Jesus, tem misericórdia. E eu cheguei, ela estava dessa situação. Aí eu cheguei e falei assim, ô mãe, ela, Naia. Eu falei, Jesus, Naia de novo, ela não lembra de mim. De repente, irmãos, ela olhou para mim e falou assim, Reginaldo, meu filho, como você está? Aí eu falei assim, eu estou bem, a senhora? Aí ela, me solta, por favor. Eu fui lá, desamarrei aquelas ataduras. E ela me abraçou e começamos a conversar. Aí de repente ela disse para mim assim, meu filho, eu quero entregar minha vida para Jesus igual você fez. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos orar. Aí eu comecei a orar para ela, irmãos, e foi algo tão tremendo e poderoso, que eu não precisei fazer profissão de fé para ela. Ela mesma com seus lábios começou a falar, Jesus, eu renuncio o meu passado. Jesus, eu renuncio isso, eu renuncio aquilo, me perdoa. Ela começou a orar dessa forma. Aí tinha 2 pessoas na rua da minha casa, que a minha mãe, ela até falava assim, eu quero ver o capeta, mas não quero ver essas pessoas. Ela tinha muita raiva dessas pessoas, porque ela associava que eu entrei para essa vida de droga, dessa vida terrível, por causa dessas pessoas. Mas não é, irmãos. Ninguém faz nada, ninguém coloca nada na nossa boca, ninguém faz, a gente faz porque a gente quer mesmo. Mas a minha mãe pensava isso, as mães pensam isso. Aí ela disse, chama essas pessoas para mim. Por isso que eu estou falando, irmãos, que não tem jeito nós ficar guardando isso no nosso coração. Jesus entrou na nossa vida. E quando ela chamou essas 2 pessoas que veio, ela pegou na mão dessas 2 pessoas e disse, me perdoa por tudo que eu falei de vocês. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ela começou a se arrepender pedindo perdão. E disse para essas pessoas, eu perdoo vocês de tudo. Por isso que eu estou falando para vocês que não tem jeito. Se Jesus entrou na nossa vida, Ele muda a nossa história. E nós temos que liberar perdão, sim. Ele entrou na minha vida e entrou na sua. Quem que mora dentro de você, irmão? Quem que mora dentro de mim, irmãos? Que crente nós somos? Que servo de Deus é eu e você, que guardamos rancor? Que servo de Deus que quer morar no céu que nós somos? Quem é nós? O Espírito Santo entrou na nossa vida, irmãos. Nós somos servos dele. Assim como meu pai perdoa, vocês também têm que perdoar. Saí. Fui na casa do Roberto, que corta o cabelo. Na rua de trás, onde nós morávamos. Quando eu voltei, meia hora depois, a minha mãe já estava Naia. Já não conhecia ninguém. 4 dias depois, o Senhor a recolheu. Não tem jeito, irmãos. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. Eu e você temos que entender isso. Nós somos servos do Deus vivo. Porque olha que coisa terrível. Olha o versículo 36. Olha o que Jesus está falando.
assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês. Se do íntimo, eu não conheço o seu coração. Nós não conhecemos o seu coração. Tem algumas traduções que falam coração, a minha está falando íntimo. Eu não conheço o seu, mas tem o Espírito Santo nessa noite que conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Ele está falando aqui, se do íntimo vocês não perdoar, se do íntimo vocês não fazer assim, o meu Pai vai fazer igual fez com esse homem. Tem algumas traduções, aqui falou carrasco, tem algumas traduções que falam verdugos. Verdugos são demônios. Satanás, esses carrascos aqui são eles. Está dizendo que vai entregar nós a eles. Ô irmão, sabe porque às vezes estamos apanhando? É muito sério, porque às vezes estamos apanhando. É muito sério, sabe porque às vezes estamos apanhando? Sabe porque às vezes as bênçãos não chegam? Sabe porque às vezes estamos apanhando? Sabe porque às vezes estamos tomando chicotada? Sabe quem que é? Os verdugos que estão, chicoteando a gente, porque nós não liberamos perdão, o diabo sabe. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa noite é a oportunidade de nós invocarmos o nome do Senhor. É noite de nós quebrantarmos nosso coração e cair de joelho aos pés dele e dizer: tenha paciência comigo. E nós chegarmos nas pessoas que nós fizemos alguma coisa ou que fizeram para nós, e consertarmos, principalmente se for pessoas que não servem a Deus, porque essas pessoas nunca vão converter com as nossas atitudes. Mas se eu e você tiver uma atitude de humildes servos do Senhor, tenha certeza que o Espírito Santo vai fazer a obra na vida dessa pessoa. E o nome do Senhor vai ser glorificado através de mim e de você. Eu quero orar